Hoje eu vou te contar o segredo por trás dos melhores agentes IA. No mercado hoje já existem inúmeras empresas que estão implementando os agentes IA, mas existe uma grande diferença das empresas que conseguem realmente converter o lead utilizando os agentes IA para as empresas que estão implementando os agentes, mas não conseguem ter resultados realmente factíveis. E a diferença entre elas duas é o treinamento, é a engenharia de prompt aplicada naquele agente IA. E é por isso que eu trouxe essa aula aqui, porque eu vou te mostrar como qualquer agente IA pode ser até 10 vezes mais eficiente com a estrutura certa. E no final eu vou te dar a oportunidade de aprender isso da maneira mais rápida possível. Então, se você já gostou desse tema, não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal para ficar por dentro desse mundo. Bora para a tela do meu computador. Uma verdade muito absoluta é que não adianta você ter a melhor estrutura de IA feita, né? O melhor fluxo, o melhor flow, o melhor workflow feito ali, o mais avançado, o mais robusto, se você não tiver um treinamento bem estruturado. Por isso que o verdadeiro segredo dos melhores agentes IA não estão na ferramenta em si, não está naquela carcaça que você fez do seu agente IA, e sim no treinamento que você deu para ele. E isso é algo que poucas pessoas realmente dominam no mercado hoje. Eu vejo que tem muita gente implementando as IAs mais robustas possíveis, mas acaba esquecendo do que realmente importa, que é o treinamento que aquela IA vai ter. E aí acaba que você não consegue desempenhar, não consegue ter um resultado factível implementando aquele agente. E não é isso que a gente quer. O intuito final do agente IA numa empresa, nessa implementação desse agente, é o que? Ele converter o lead. Seja vender mais, seja atender, seja fazer algum suporte, seja qualificar. Então é sobre isso que a gente vai falar. Eu trouxe aqui o conhecimento mais enxuto e mais importante que você precisa saber para a engenharia de prompt. E no final eu vou te mostrar a diferença de um bom treinamento, de um bom prompt, para um péssimo treinamento, né? Um prompt que não está tão eficiente. Eu vou começar aqui com os 5 elementos de um prompt poderoso de fato. Primeira coisa, você precisa colocar identidade para aquele agente IA. Ele precisa saber exatamente quem ele é. Ele precisa ter a personalidade dele e a função. Tem gente que simplesmente joga lá dizendo que ele é um agente IA, não dá um nome para aquele agente, não dá uma identidade clara para ele. Daí já começam os erros, né? A primeira coisa que você tem que fazer é dar uma identidade clara para ele. Definir de fato o que ele é, qual a função dele. A segunda coisa é a tarefa. Você precisa especificar exatamente, até coloquei aqui, exatamente o que aquele agente precisa fazer. Um objetivo que seja claro e mensurável. A gente vai ver os exemplos daqui a pouco. Próximo elemento que você precisa fornecer dentro do treinamento do seu agente é um contexto. Você precisa fornecer informações para quem o agente trabalha, o público-alvo, o ambiente de atuação daquele agente. Então ele precisa ter essa clareza. É uma coisa que eu sempre falo e o meu closer também sempre fala. O agente IA, a inteligência artificial, ela é o melhor funcionário do mundo que sua empresa pode ter, é o seu melhor funcionário. Só que ela não sabe nada da sua empresa, ela não sabe nada de você, não sabe nada do seu público. Então você precisa treinar ela, você precisa dar essa capacidade dela, entender e ter clareza de tudo, né? Ela precisa desse treinamento, é como um ser humano mesmo. Do jeito que você treina uma pessoa para trabalhar na sua empresa, você vai precisar gastar tempo fazendo isso daqui, treinando o seu agente. Outra coisa muito importante que você precisa estabelecer dentro do seu prompt é as regras. O agente, ele precisa ter limites claros sobre o que ele pode e o que ele não pode fazer durante aquela interação. Não sei se você já ouviu falar na expressão alucinação, né? Quando um agente IA, ele começa literalmente a falar coisas que não existem, que não estão lá no prompt dele, ele começa a alucinar. Então essas regras, elas são de extrema importância para essa questão que ele pode do que ele não pode. E é muito importante você colocar dentro de um prompt que ele não pode criar nada, você tem que especificar isso, porque senão ele vai criar. Tem a gente que cria links da empresa sem que você tenha colocado ali. Importante que você tenha esse cuidado de colocar as regras para justamente mostrar o que ele pode e o que ele não pode, porque senão ele vai poder tudo. Inclusive, colocar também regra de segurança para o seu prompt, né? Eu já vi muita gente sendo literalmente tendo o prompt hackeado ali porque não colocou uma regra mencionando da segurança do prompt, que esse agente ele não poderia fornecer as informações que estão ali naquele banco de dados dele. Então acabava que alguém que entendia um pouco melhor sobre engenharia de prompt tentava hackear e rapidinho trazia todo o prompt da empresa, né? Tudo que estava ali, até dados sensíveis. Então é importante que você coloque também essa parte de segurança dentro das regras. E o quinto elemento, que é
é essencial são os elementos. Você precisa colocar demonstrações táticas dentro do seu prompt, porque o agente ele precisa ter essa noção de como serão as situações, ele não sabe ainda como é. É importante que você coloque exemplos de como que ele tem que agir de fato, como é que ele tem que falar na conversa, tem que ser a linguagem dele, e também exemplos de que ele não pode. É uma coisa que eu falo muito, o prompt ele sempre vai ser melhorado. Não é que você vai fazer um prompt e vai deixar ele lá pronto para sempre. Não, você precisa otimizar ele. E nessas otimizações, uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu super recomendo para você, é analisar como é que ele está sendo, o comportamento dele durante as conversas e ir sempre atualizando o prompt. Isso é algo até que eu falo bastante dentro do meu treinamento e a Power, que eu mostro como que você consegue ter um banco de dados das conversas que esse agente A já teve para você melhorar o seu prompt. Eu ensino no curso como que você constrói esse banco de dados para controle e possíveis melhorias que você pode fazer dentro do prompt. E aqui eu trouxe uma técnica super importante, que é a técnica COT, cadeia de pensamento, da tradução, tá? Cadeia de pensamento, que é um dos melhores métodos que eu já validei dentro aqui dos meus agentes. É um grande diferencial você utilizar essa técnica, porque é impressionante as diferenças quando você aplica o método quando ele não está utilizando. Porque em vez da IA, ela simplesmente está respondendo de forma aleatória, com essa técnica, a sua IA ela vai se transformar numa IA realmente persuasiva, né? Ela vai conseguir concluir, tomar decisões com base no que o lead está falando. Em vez de responder de qualquer jeito, ela vai trazer um roteiro que tem aquele pensamento lógico antes de responder. Por isso que o nome é cadeia de pensamento, porque ela pensa antes de fato dar a resposta final. O COT, o agente, ele não vai responder de forma direta. Ele vai desenvolver um raciocínio lógico e estruturado antes de responder o lead. E isso permite que consiga avaliar múltiplas perspectivas, considere diferentes fatores e chegue a uma conclusão mais fundamentada e convincente para tomar aquela decisão. Vou mostrar já um exemplo aqui que a gente utiliza para um agente SDR, né? Vou te mostrar o antes e o depois utilizando essa técnica para você entender as diferenças. Um exemplo de um prompt que é ruim é simplesmente um prompt que é: você é um assistente virtual, sua função é responder mensagens no WhatsApp e ajudar os clientes da empresa. Seja educado e forneça informações sobre os nossos serviços. Claro que aqui eu trouxe um exemplo bem cru, né? Bem simples, mas aqui eu poderia até falar assim: você é um assistente virtual da empresa tal. Poderia falar o nome da empresa, ainda assim ele seria ruim. Seja educado e forneça informações sobre os nossos serviços. Que serviços, né? Que serviços? Tem gente que faz prompt desse jeito, pasmem. E aqui eu trouxe como é a parte da identidade. A gente vai ver já esse prompt completo, o prompt bom completo, mas eu quero te mostrar só a diferença aqui, ó. Os delimitadores, isso aqui são delimitadores. Isso aqui torna o prompt bem mais organizado, porque você está abrindo e fechando, então ele consegue perceber que uma sessão está sendo iniciada e está sendo fechada para ir para a próxima. Isso traz mais organização para o seu agente, para o seu treinamento, para o seu prompt. Outra coisa, aqui eu explico exatamente quem ele é, o nome do agente, a função dele, exatamente, empresa, o que é. Eu poderia explanar mais sobre a empresa aqui também, as especialidades da empresa. Aqui eu vou já te mostrar o completo, mas o que eu quero te mostrar nesses dois exemplos? Que no prompt ruim, a IA ela não sabe nem o que ela precisa fazer, ela só tá recebendo uma ação ali e ela vai responder de forma vaga, né, de forma passiva, e vai criar coisa que não existe. Ela vai alucinar com um prompt desse aqui. Com um prompt bom não, a gente já consegue ter que o meu agente ele tem um papel definido, né, o nome dele é Lima, ele sabe que é um SDR e que ele precisa qualificar os leads, não apenas só responder perguntas, e isso vai mudar completamente o comportamento que a IA vai ter. Agora a gente vai ver de fato a aplicação real dentro de um agente, né? Eu te falei que eu vou trazer esse exemplo aqui de SDR, ele serve para clarear, né? Para você abrir a cabeça para essa questão do prompt. Você vai poder fazer as melhorias em todos os agentes que você já usa. E é como eu falei, independente da ferramenta, independente da estrutura robusta ou não que você esteja utilizando para construir o seu agente, a inteligência de fato vai vir do prompt. Vou abrir aqui um agente que a gente tem no WhatsApp. Inclusive, se você não sabe a parte técnica por trás, a parte por trás do prompt, que é realmente as ferramentas, os fluxos, a automação por trás do agente A, vou deixar na descrição do nosso treinamento, que lá vai ser realmente o passo a passo, com suporte para te ajudar a implementar o teu agente de A do zero. Mas eu quero te mostrar aqui esse exemplo. Vamos lá primeiro para a tela do meu Assistant. Então, olha só, o primeiro Assistant que a
gente vai fazer aquele modelinho lá bem simples para você entender, né? Literalmente 3 frases aqui. Vamos fazer o teste. Ele vai responder e ele vai alucinar. Eu sempre gosto de colocar na temperatura 0,25 e 0,5. É o padrão que eu uso aqui para os meus projetos. Vou colocar no modelo O-Mini, tá? Então vou usar o 4O-Mini aqui. Existem outros já. Você pode fazer o teste. Eu vou usar esse aqui que é o que eu acho mais barato, com o melhor custo-benefício. Aqui é a tela do meu WhatsApp pra gente fazer esse teste. Vou mandar aqui com esse gatilho, que é o gatilho que vai ativar o meu agente, mas é totalmente opcional. Eu coloquei pra gente fazer esse teste juntos aqui. Vamos ver como que ele vai responder com o prompt ruim. Ele vai dar um delayzinho aí, mas é normal, eu que coloquei esse delay. Já me respondeu. Vamos continuar aqui. Mandei algo bem genérico só pra gente fazer esse teste, mas ele já não perguntou meu nome, também não falou muita coisa, só me atendeu, né? Trouxe uma resposta bem genérica, dizendo que tem uma variedade de serviços. Beleza, bora lá, bora ser mais detalhado aqui pra ele. Pra você ver, né, o comportamento que esse agente IA tá tendo aqui, totalmente genérico, totalmente... Você tem que falar, ele vai te perguntar pra ele criar, né, porque a gente não colocou muita coisa pra ele lá. Vamos ver como é que ele vai agir agora. Trouxe uma respostinha aí falando o que é cada coisa, né? Eu que tô criando, tá vendo? Percebe que eu estou direcionando ele sobre o que é. Se eu falar aqui que eu quero saber de outro assunto que não tem nada a ver com IA e automação, ele também vai me responder. Vou até fazer esse teste. Tem nada a ver, né? A gente não... mais nada a ver com automação e IA. Vamos ver como que ele vai responder. Já afirmou, né? Como eu falei, ele começa a alucinar, ele começa a trazer coisas que não existem. Agora eu vou alterar esse prompt, vou colocar um prompt aqui melhor, né, mais estruturado, usando os delimitadores. A gente coloca a identidade do agente, a gente coloca os objetivos dele, as habilidades que ele tem. E aqui, como eu te expliquei, dentro de SDR, eu explico para ele quais são as metodologias técnicas que ele vai utilizar, né? Coloco um exemplo e aqui entra o pensamento em cadeias, que é o que você vai implementar dentro dos teus prompts, a cadeia de pensamentos. Então aqui eu explico para ele como que tem que ser esse fluxo de conversação com o lead. Eu falo exatamente como que eu quero que ele fale, né, a primeira mensagem do lead. Eu direciono ele que primeiro o cliente vai ter a fase 1, que é a fase de introdução, né, de quebra-gelo. Eu coloco como, mais ou menos como o cliente vai responder e inclusive se ele quebrar o gelo. Aqui você tem que analisar como que está sendo o comportamento para ir melhorando. Como eu sei que esse agente ele vai enfrentar um público que não fala muito, eu já coloquei essa informação aqui quando o lead respondeu uma resposta vaga. Como é que eu sei disso? Analisando o uso do agente. A gente tem um módulo lá específico disso, né? De você conseguir ter a construção desse histórico de como que o agente A está se portando para você fazer melhorias dentro do prompt. Mas aqui você vai conseguir adaptar para qualquer nicho. A gente implementou para um cliente recentemente que ele tinha um supermercado. Ele tem várias áreas, é bem diferente de um cliente SDR. Ele vai mais tirar dúvida, né, de valor, de entrega. Então aqui você consegue usar a mesma metodologia para qualquer nicho, para qualquer área. Vai do teu negócio e da adaptação que você mesmo vai fazer. Depois disso, eu coloco aqui uma apresentação da solução. Eu pergunto a dor, com base na dor, com base no que o cliente precisa, eu trago uma solução que seja personalizada para ele. Daqui eu falo da minha empresa, como que minha empresa pode ajudar ele e já faço uma possível chamada para ação. Quando o lead é qualificado, ele vai para a fase final, que é a fase de qualificação e agendamento. Como que ele vai fazer essa conclusão, né? Se o lead é qualificado ou não? Eu preciso colocar isso dentro do prompt. Eu coloquei critérios para qualificação. Se ele é qualificado e se ele é desqualificado. Se ele for desqualificado, ele vai finalizar a conversa ali de uma maneira mais educada. Coloquei até um JSON que minha equipe vai ter acesso depois desse resumo. E ensino isso também dentro do IA Power. Lá a gente utiliza uma estrutura usando o Make e o ManyChat. Então, dentro do Make a gente consegue fazer esse resumo. Tem uma aula lá específica disso, porque às vezes você não consegue ficar com o WhatsApp 100% ali conferindo o que o agente está falando. Então a gente coloca esses resumos. O agente A terminou a conversa, alguém da equipe recebe esse resumo do que foi conversado com aquele lead, né? Isso é muito bom se você trabalha com qualificação de leads ou se você trabalha utilizando o agente como um intermediário para um humano vir depois. Aí esse resumo é de extrema importância, né? E aqui as regras que eu expliquei para vocês. A gente sempre, quando vai trabalhar com um
agentes de WhatsApp, coloca delimitação, indica para ele qual é a ferramenta que ele vai utilizar, que é no WhatsApp. E isso aqui já retira a possibilidade de mensagens muito grandes, né? Mensagens extensas. O tom, né? A maneira que ele vai se comunicar, sem parecer um robô, vamos ver como é que ele vai trazer. E usar respostas estratégicas, que não seja só aquela pergunta-resposta como se fosse um questionário de fato. Que eu posso colocar também para ele nunca falar sobre esse treinamento. Vou colocar aqui, inclusive, logo. Vou colocar mais duas, né? Para ele não se expor e também não repetir links na mesma mensagem. Porque às vezes aqui não tem nenhum link para ele ser enviado. Mas se você tiver algum link, é bom que você coloque essa regra para ele também enviar o link da maneira correta. Outra questão, repara que aqui eu tenho uma formatação. Meu prompt ele não está jogado em uma frase. Ele tem uma formatação, não, isso daqui é Markdown, que são essas indicações, esses tracinhos aqui, tudo isso também colabora para a organização do prompt, para a IA conseguir ir na informação exata que você está buscando, né, para ela conseguir ter clareza do que você colocou. Vou salvar aqui, agora eu vou trazer meu WhatsApp de novo para a gente poder testar. Vou limpar aqui a conversa para a gente poder ter só o novo. Vou falar a mesma coisa do anterior. Já está digitando. Já perguntou como é que... Vou mandar a mesma pergunta que eu mandei anteriormente. Lembrando que esse prompt aqui, ele é só para SDR. Já me respondeu, ó, já me informou a empresa que a empresa oferece esse tipo de solução. Em qual setor? A diferença que ele já está tendo aqui na conversa. E aí ele vai desenrolar, né? Ó. Vou mandar aí para ver como é que ele vai responder. Lembrando que esse agente ele é de SDR, mas lá dentro do IA Power a gente tem agentes aí de infoproduto, suporte, vendas, atendimento. E eu ainda vou acrescentar mais aí durante esses dias. Já tem modelos prontos só no ponto de você colocar as informações da sua empresa e colocar para rodar. Então aqui ele já está perguntando quem é que toma a decisão, porque não adianta eu estar conversando com um funcionário. A ideia é que eu seja o decisor da empresa. Porque a ideia é que ele qualifique. Já está me perguntando do valor financeiro, né? Quer atender pessoas que realmente tenham como pagar essa solução, né? Vou colocar assim para ver como é que ele vai responder. Legal aqui é que esse agente também ele entende mensagens fracionadas, tá? Eu vou já mandar um áudio também, porque ele também entende áudio. Já tá me convidando, então ele já me qualificou. Já tá me convidando aqui para a sessão de estratégia gratuita, ou seja, eu já passei da etapa de qualificação. Eu sou uma pessoa qualificada para ele. Para você ver a diferença do treinamento, né? A importância de você colocar um treinamento realmente com técnica. É isso que eu quero que você entenda, essa clareza. Você tem que detalhar, você tem que gastar tempo mesmo otimizando o seu prompt, né? Otimizando, aplicando técnicas. Essa daqui é uma das técnicas que eu ensino também no IA Power. Lá a gente tem outras técnicas de prompt. E também tem os modelos só no ponto de você copiar e colar, só no ponto de você colocar suas informações e você conseguir realmente ter esse prompt que seja efetivo, que vá trazer resultado e conversão dentro do teu negócio. Agora que você viu a diferença de uma IA genérica e um agente IA que realmente vende, eu quero te mostrar uma super oportunidade de conhecer o IA Power. Com o IA Power você vai realmente aprender do zero a criar agentes IAs que façam o trabalho aí de um time inteiro de vendas. E isso sem precisar programar, tá? Eu trouxe uma didática aqui para quem tá começando, né? Para quem não quer ter trabalho com implementação de IA, então você vai ter acesso ao template, você vai só copiar e colar dentro da tua estrutura e esse agente IA já vai estar funcionando. Você vai aprender a criar agente IA para o WhatsApp e veicular ele a algum CRM que você tenha. Eu também ensino isso lá dentro do IA Power. Como que você pode até mesmo transformar essa habilidade em um negócio que seja realmente lucrativo. Porque a área de IA e automações só cresce. Ainda há tempo de você entrar nisso e beber água limpa desse mercado, tá? Um mercado que está só crescendo. Tem muita procura e pouca gente qualificada de fato para fazer as implementações. Por isso que é uma área muito lucrativa, um negócio muito lucrativo. Eu vou deixar a página aqui para você conferir tudo e conhecer. Lembrando que esse treinamento ele não é um treinamento longo, com a didática ruim, igual a gente está acostumado a ver. Ele é um treinamento bem didático. Em poucas horas você vai ter o seu agente funcionando. É direto ao ponto. Vou deixar o link aí na descrição. Já acessa lá, conhece um pouco do treinamento e eu te vejo no próximo vídeo.